Oi? Vai, cara. Vou começar a explicar agora, né? Então na última aula a gente parou falando aí do PET 2, da semana 2, né? Sobre ética e moral. Lembrando, qual que é a diferença entre ética e moral mesmo? Eu não sei. Não sabe? Não pegou nenhuma aula ainda de ética e moral, não? Ainda não. A moral está relacionada mais aos... Ambas se referem ao nosso comportamento. Elas vão refletir sobre a questão do certo e errado, do bem e do mal. Professor, a ética tem caráter, né? A gente tem, né? Natureza, alguma coisa assim. Está relacionado também ao caráter, né? Mas a diferença de ética e de moral é que a moral é mais particular, refere-se ao indivíduo, a uma comunidade, a um grupo, né? Uma sociedade, uma instituição. E a ética ela é uma reflexão mais aprofundada, ela busca a universalidade, ser válida em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Então essa é a distinção, né? A principal distinção aí entre ética e moral. Então, conseguiram captar aí? Vamos ver alguns exemplos aqui para poder tentar esclarecer essa questão. Vamos pegar o uso, ela sendo utilizada, a ética e a moral. Por exemplo, a moral da nossa sociedade, ela acabou estabelecendo que idosos e gestantes, eles precisam ter atendimento prioritário. E essa moral acabou levando à criação de uma lei que define a prioridade para idosos e gestantes ter atendimento preferencial. Então isso é Isso primeiro é moral. Moral. Primeiro foi a sociedade, a comunidade que chegou a essa conclusão, demandou, é um valor, é um princípio dessa sociedade, dessa cultura. Em outras culturas pode ser que isso não aconteça, entendeu? Aí a ética vai pensar, peraí, isso aqui foi válido para a sociedade, será que a gente pode universalizar isso? Vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa? Então a ética ela amplia, ela sai do campo ali de uma particularidade de uma determinada sociedade e tenta ver isso se isso vale para a humanidade inteira. Será que a gente pode aplicar esse princípio para a humanidade inteira, de que gestantes e idosos devem ter atendimento prioritário? Se a gente acreditar que sim, e se a gente chegar no consenso de que sim, aí nós podemos adotar isso como um princípio também ético. Ele nasce como um princípio moral de uma determinada comunidade, mas depois, na hora dele se expandir, ele buscando a universalidade, aí ele começa a virar a ética. E a ética é a reflexão. Será que é certo a gente fazer isso ou não? Tentando aprofundar isso. Outro exemplo aqui, nós temos um exemplo de moral, mais um, né? Que é o caso das mulheres. Até recentemente as mulheres não podiam usar calça. Isso é um princípio moral. As mulheres deveriam usar só saia. Calça é para homem, mulher saia. Inclusive algumas igrejas ainda assim, a moral faz parte da moral de algumas igrejas. Tem igreja Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, a mulher só pode usar saia, a saia tem que ser longa, não pode ser saia curta e não pode cortar o cabelo. Isso faz parte da moral daquela comunidade. Agora vamos pensar eticamente isso. Será que a gente pode universalizar isso? Se a gente vai para a Escócia, por exemplo, lá os homens usam kilt, né, que é uma espécie de saia. Então, em outra cultura tem umas que usam saia. Aqui também os hippies hoje em dia têm usado muito, né, os homens têm usado saia. Escócia, que eles não usam saia assim, usa que trinca. A gaita de fole, né? Também. Então essa é a reflexão. A moral está num âmbito mais particular, mais privado e mais restrito, e a ética busca a universalidade. Você vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Esse, então, a gente não pode adotar como um princípio ético universal. Em algumas culturas, a gente já falou sobre isso também em outras aulas, não sei se eu falei aqui, em algumas culturas, por exemplo, a nossa aqui é monogâmica. Inclusive é legal. Essa moral, a moral cristã, que é a moral que acabou influenciando a nossa cultura, ela determinou legalmente que o homem só pode casar com uma mulher. A monogamia, se o homem casar com mais de uma, isso é considerado crime. Vocês sabiam disso aqui no nosso país? A bigamia é crime. Você pode ter várias mulheres, mas você não pode casar. Se você casar com mais de uma, o negócio dá ruim para você. Você pode ter a mãe, né? Desde que não descubra, porque se descobrir também, na hora da separação, você pode se fuder, porque essa mulher pode arrancar tudo de você, né? Oi? Descobre não? Vai achando. Mulher é esperta pra caralho. Nós que é burro pra caralho. Nós homens que não sabemos trair. Mulher quando trai, meu amigo,
Você nunca descobre. Agora o homem retardado deixa todos os indícios. Eu sou prova viva disso, né? Eu sei porque eu sou mulher. Uma mulher quando quer descobrir da coisa, não tem Deus e carreira. Não tem jeito. Mulher quando senta quando pega pra vingar, até o diabo senta pra treinar. É desse modelo. As mulheres são muito mais espertas, atentas e intuitivas do que nós homens. Não, mas ela descobre mesmo. Se ela quiser descobrir, meu amigo, talvez ela não queira descobrir. Aliás, às vezes até sabe, mas como ela está fazendo merda também, ela nem te joga na sua cara. Foi o que aconteceu comigo. Ou talvez ela é inocente, não sabe. Ela sabia de tudo, aí quando eu descobri dela, ela veio jogar tudo na cabeça aqui. Ela já tinha um monte de e-mail, de mensagem. Você é casado? Eu já fui, já. É tenso. Tal do casamento é bravo. E a minha lá era doida. Então aqui é a bigamia. No Oriente Médio, por exemplo, entre os islâmicos, o homem pode ter quantas mulheres ele conseguir sustentar. Professor, uma coisa eu te falo. Quando você comprar alguma coisa pra comer, sempre deixa pra ela. Que o que eu fiz, eu comi tudo. Fiz, ela me acordou. Comi tudo mesmo. É tenso. Relacionamento é algo complicado. Então lá no Oriente Médio, entre os muçulmanos, o homem pode ter várias mulheres. Então é uma outra cultura, a moral deles lá permite isso. Agora, se a gente for na Ásia, na Ásia lá tem uma cultura onde as mulheres podem ter vários maridos. Aí vamos questionar eticamente isso. Será que a gente pode estabelecer um princípio ético aí de que as pessoas, todo mundo deve ou ter um só parceiro, ou ter vários? Será que a gente pode obrigar todo mundo a ser de uma forma ou de outra? Então, só para me entender, assim, então a moral ela seria algo mais simples. Né? Mais cultural. Isso. E Ou aí- de um indivíduo também, quando você escolhe, por exemplo, eu escolhi ser católico, então vou me submeter à moral católica. A moral católica, por exemplo, ela considera o sexo antes do casamento errado. E é proibido também usar camisinha. Então, o sexo antes e fora do casamento é errado, a masturbação também é errada, então você não pode ser pecado também, não pode mandar o DJ, não pode fazer nada. Tá? Relacionado a sexo antes de casar. Depois de casar, o sexo só pode dentro do casamento e com fins procriativos. Se você for transar, você não pode usar métodos contraceptivos, nem anticoncepcional, nem camisinha. Então isso Usar pra engravidar logo. e é para ter filhos, né? Se você não quer ter filhos, então não transa, né? Nossa senhora. Ou então faz o método natural, porque eles aceitam o natural, a tabelinha. Se você quer casar cedo, você é louco. Então a ética ela seria um estudo. A ética sempre visa a universalidade. O que é universalidade? Ser válido em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Será que a gente pode... A moral ela vai mudando com o tempo. Ela muda de tempos em tempos, de lugar para lugar. Por exemplo, a calça. Não podia usar, a mulher não podia usar calça. Agora pode. Homens não podiam usar saia aqui no Brasil, agora usam, né? Tem hippie aí, você vai na Praça da Bicota ali, tem vários a galera alternativa ali que os homens em geral usam. E nem é mal visto, antigamente era mal visto, né? Hoje em dia é de boa. Eu fui nesse dia no boteco, tinha um sujeito lá que tava com saia, que ninguém olhando pra ele, não, cara, tem que saia, bailando, não sei o que lá. Nem isso, nem esse tipo de comentário. A coisa se tornou tão comum que já nem esse tipo de comentário rola mais. Apesar de que tem uns retardados aí na internet, como um tal de Maurício Souza, jogador de vôlei, não sei se vocês viram, tá putinho aí porque ele viu o Superman beijando, o filho do Superman, né? Beijando o outro menino lá. Aí tão griladinho na internet. Então, essa é uma galera conservadora aí, né? Que tem uma visão completamente distorcida do que é conservadorismo, porque o conservadorismo não fica fiscalizando beijo nem sexualidade alheia. Eles estão preocupados com a comunidade deles. E a moral, isso é moral. E a moral muda. A sexualidade também é algo muito complexo, né? Sim, a sexualidade humana. Igual, eu já ouvi pessoas dizendo que seria uma espécie de doença, entre aspas. Né? Sim. Ontem eu ouvi isso. Eu fiz um post no meu Instagram. A menina falou pra mim, isso é uma aberração. E está na Bíblia. Inclusive a Bíblia diz isso mesmo. O próprio código aliás, o catecismo da Igreja Católica, ele diz que é uma aberração, uma anormalidade, a homossexualidade. Isso foi também com as bruxas, né? E é engraçado que a igreja foi uma das instituições que mais contribuiu para a proliferação da homossexualidade, né? Porque criou os seminários, que são ambientes onde só ficam homens, e criou os conventos, que são ambientes onde só ficam mulheres. Isso aí, desde o mundo antigo, é pano para manga para as pessoas, né? Os exércitos romanos, por exemplo. Os caras só tinham homens ali, eles se resolviam sexualmente entre eles mesmos.
Nas grandes navegações só tinham homens nos barcos, tinha a mulherzinha do barco. Então, qualquer ambiente que você coloca só pessoas do mesmo sexo, você vai fazer com que um ali, né, acabe sendo se transformando. E se é normal, se é uma aberração, por que o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, ele coloca essas regiões como áreas erógenas? O homem, por exemplo, sexualmente falando, o fiofó do homem tem uma ligação por meio da próstata com o pênis. Então, uma região erógena. Se você tocar lá, o trem... Isso é muito específico. Não, isso é biológico. E quem fez a biologia, quem fez a natureza, não foi Deus? Não, foi Charles Darwin. Não, para quem é cristão. O Charles Darwin é o Deus dos evolucionistas, né? Esse papo de Adão e Eva, né, professor? A mulher saiu do costelo do homem, não é? A Bíblia né? Aí tem algumas teorias muito malucas que dizem que, na verdade, não era a costela, que o osso que Deus tinha tirado. Tem algumas teorias malucas que rolam na internet aí que o osso era do pênis, por isso que o pênis hoje não tem osso mais. E aquele negocinho do pênis ali foi de onde Deus arrancou e depois costurou. Não sei se você já percebeu que tem uma espécie, todo mundo da natureza, e o pênis tem um negocinho que parece uma costura, né? Mas assim, agora, partindo do discurso de Sócrates também, que assim, a visão grega é que o corpo humano era perfeito, né? A gente sabe que não é bem assim. Assim, é complexo, mas não é perfeito, entende? É bem complexo, não é perfeito, por isso que dá BO, por isso que fica doente, por isso que, né, cria aberrações como o câncer, né? Começa a multiplicar as células ali de forma descontrolada e isso vira os cânceres, né? É um bagulho bem complexo mesmo. Então, conseguiu entender a parte dos exemplos, a diferença de moral e de ética? Sim. Moral, então, geralmente é de um grupo, é particular. A ética vai pensar isso de forma mais ampla, universal. E para estabelecer princípios que sejam universais. Então a ética é mais uma reflexão filosófica, a moral é mais questão cultural. Professor, mas eu fico pensando assim, né? Se existisse uma civilização que transcenderia, por exemplo, assim, a raça humana, vamos dizer assim, uma civilização muito mais avançada, eu fico pensando, como seria, se é que eles tivessem uma espécie de Deus, entre aspas, né? E como que seria uma moral? Eu acho que se eu acredito, né, que se descobrisse que existe vida fora da Terra inteligente, daria um caos, né? Eu acho, assim, pelo menos nas massas daria um caos, assim. Pra galera religiosa, principalmente, né? Porque... Imagina, você ter uma civilização que não tem Jesus Cristo como, assim, o elemento ali, né? E o pior, se a gente descobrir outra que tem um ser muito similar a Jesus Cristo, que é um Deus para eles. Aí fodeu. Não, verdade, aí realmente Deus existe mesmo. Como não? Imagina, eles chegam aqui porque tem uma imagem que eu já vi, né, de uma suposta fotografia de um alienígena com uma nave espacial e o alienígena se curvando diante de uma cruz. Não, mas Que assim, é uma suposta fotografia. é nem um pouco duvidoso, né? Imagina isso, cara. Tá louco. Não tá louco, não, mas seria interessante. Aí seria muito louco. Aí fudeu, cara. Eu não tava acreditando nessa porra, agora tem que acreditar. Não, tô brincando já. Então, Deus, me perdoa aí, velho. Eu fiz algumas avaliações erradas durante a minha existência. Perdão. É aquela questão, eu tava usando você, cara. Eu queria ver o cristão ouvindo isso. Então a ética grega antiga, né? A reflexão ética, né, que busca um princípio universal para poder orientar o nosso comportamento, ela nasce na Grécia, que é uma reflexão filosófica sobre como nós devemos agir. O que é o certo a se fazer? O que é o bem? O que é o mal? Né? Ela nasce com a reflexão ali dos sofistas de Sócrates e depois vai tendo continuidade. Platão também vai pensar e refletir sobre a ética, o Aristóteles também. Né? Nasce com Sócrates a noção de sujeito moral, ou seja, do sujeito que tem uma moral que influencia o comportamento dele, mas também que é capaz de refletir sobre os próprios comportamentos e essa moral, e questionar ela. Será que essa moral é correta? Será que essa cultura é a certa? Ele mesmo questionou a cultura vigente na Grécia. Ele questionava as pessoas, inclusive foi por questionar que ele incomodou tanto que quiseram matar ele. Ele foi condenado à morte. Então, professor, tem essa questão também que tem um
desenvolvimento do cérebro, eu não sei se eu já ouviu falar. Não. Eu acho que ele é professor de filosofia também. Ele fala que Sócrates em si também tinha essa questão dele ser, eu falo que ele era chato pra caralho. Mas também tinha a questão de que eles acreditavam que Sócrates poderia ser um suposto messianismo, né, dele lá, que poderia ter uma revolução na Grécia, e por isso eles também quiseram, né, também matá-lo, né, por assim. Porque ele parecia ser. Porque eles achavam que ele era meio doido, porque parece que tinha momentos que ele entrava em meditação profunda, assim, que eles achavam que ele era um messias, né? Aí já é uma versão de Sócrates cristianizada, misturada com cultura que não é a cultura grega. Os gregos não tinham essa noção de messias, não achavam que viria um salvador, e nem identificavam em líderes esse tipo de salvador. E nem tinha também essa cultura de... eles tinham as religiões órficas lá, mas mesmo a religião órfica deles não era como as orientais. As orientais que têm essa questão de meditação. Então, eu não sei de onde que ele tirou isso, né? Mas... Seria uma ideia de ter o medo da... Ele talvez começou a misturar aí cultura hebraica, que é a cultura hebraica que cria essa noção de messianismo, com culturas orientais também, que é a questão da meditação. Nem na cultura hebraica tem meditação. Jesus se afastava, mas para fazer oração, não meditar. Meditação ali, quem faz são os hindus e os budistas. E isso vai só acontecer, os gregos só entrarão em contato com isso a partir de Alexandre o Grande, que a gente vai ver. Alexandre o Grande, quando ele domina a Grécia e começa a expandir o Império Macedônico, ele vai fazer com que a cultura grega entre em contato com a cultura oriental. Aí entra em contato com o hinduísmo, com o budismo. Aí eles vão... Porque os gregos eles tinham uma visão bem paganizada mesmo da coisa. O trem era meio que putaria. Era a questão da sexualidade, por exemplo, eles era muito livre. Homem casava com mulher, mas para ter filhos. Porque para ter prazer, homens buscavam outros homens. Era a cultura deles. Eram extremamente livres nesse aspecto, nesse sentido. Questão de sexualidade. Não tinha essa noção de oração, por exemplo, dos cristãos. Eles faziam os rituais, mas eram os rituais para agradar os deuses. Sacrificavam animais, né, para poder agradar ou pedir algum favor para os deuses. Mas eles não, essas noções aí, eu acho que essa interpretação aí meio tensa. Não, ou talvez eu não sei explicar, eu sou burro. Não, mas não é que... a gente vai aprendendo, né, ao longo do tempo, vai estudando. Às vezes eu vejo muito cara aí com um canal na internet que eles reproduzem umas coisas aí meio complicadas, né, de se sustentar a parte de estudo, a parte de leitura, a parte de algum livro. O cara pensa, porque de fato Sócrates parece uma espécie de Jesus Cristo em alguns aspectos. Porque a própria filosofia grega é dividida em antes e depois de Sócrates, igual a história ficou dividida em antes e depois de Cristo. Sócrates é um divisor de águas lá. Ele foi assassinado também porque incomodou. Mas termina aí. E ele acreditava na imortalidade da alma. Termina aí. Mas eu acho que eu quis dizer as semelhanças. no sentido de, por exemplo, assim, eles acharem que Sócrates é louco, né? Eu falo messianismo no sentido de, tipo, eles achavam que estava louco, entendeu? Ia criar uma religião nova e, enfim, disseminar os jovens aí, entrar na cabeça deles e fazer uma revolução em Atenas. Talvez com medo dele ser um agitador político, mas mesmo assim ele não manifestava coisas nesse sentido, né? Foi porque incomodou mesmo. Ele começou a incomodar os poderosos. Chato, ficar questionando, mostrando que os caras não sabem o que eles falam que sabem, dizem que sabem. Pô, o cara é chato, caralho, né? Puta que pariu. Fica na praça pública interrogando todo mundo, né? E faz tanta pergunta que a gente começa a se confundir. Eu falo, peraí, velho, não sei mais nem o que eu tô falando, né? Você fez tanta pergunta aí que eu já tô dando dó no meu cérebro aqui, desgraçado. Vai se fuder. Aí vai embora bravo, aí chegou na votação, lá vamos julgar esse filho de uma puta aqui, porque eu acho que ele tá corrompendo os jovens, fica fazendo pergunta demais. Os jovens estão putos com esse excomungado. Tá corrompendo o jovem, tá falando mal dos deuses da cidade. Vamos julgar ele aqui. Aí juntou lá, eram 500 votos mais ou menos, a maioria votou a favor deles se fudesse, né? Ser condenado à morte. E ele teve chance de sair e não quis também, né? É justo,
não é pensar, né? Né? Ele Refutar. morreu pelas suas verdades. Né? Aí tem um filósofo chamado Albert Camus, do século XX, que vai falar, cara, tem uns caras que é muito burro, que morrem por conta de coisas que não vale a pena morrer. Aí o mito de Sísifo, eu terminei de ver, é muito bom. Os caras que morrem por coisas que não vale a pena morrer. O Sócrates, né? O Giordano Bruno. Cara, vale a pena morrer por conta de teoria filosófica? Ah, você não vai viver, cara. Apesar de que ele, né, muitos dizem que ele fazia apologia do suicídio, mas ele dizia que a única questão filosófica relevante é o suicídio. Eu devo ou não suicidar? Porque se a vida não tem sentido, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vou prolongar essa merda? Né? Aí ele fala, né, mesmo sem sentido, a gente, né, deve... Não, é aquela questão, né? Essa é a pergunta essencial da filosofia. É. Né? Se, por exemplo, assim, se o universo tem 12 dimensões, o espírito é 3... Não, pera, eu acho que confundi. O universo tem 3 dimensões, o espírito 12 categorias, isso vem depois. Mas você tem que responder essa pergunta. A vida vale a pena ser vivida ou não? Vale a pena viver? Isso é uma pergunta que eu faço a mim mesmo também. Quais são meus sentidos? A pergunta que não pode... esse tipo de pergunta vale a pena você fazer, refletir, mas não pode pegar e falar esse tipo de coisa, né? Fomentar esse tipo de coisa em pessoas depressivas, né? Porque aí você pode... A pessoa já está querendo suicidar. Ah, tomar no seu cu, velho. Vou acabar com essa porra Não, aqui. assim, mas aquele livro do Nietzsche é muito bom. Assim, é um absurdo aquilo, literalmente. E tudo aquilo lá é um absurdo, né? Não tem como. São coisas... A filosofia, ela mexe pra caralho com o cérebro da gente, né? Verdade. Você olha dentro da filosofia. Ah lá, o tanto de verdade. Agora vamos. Aí temos o Aristóteles, né, que ele faz a distinção aí entre os tipos de saber. Segundo ele, existem 2 tipos de saber, que é o teórico contemplativo, que é aquele que só contempla para conhecer as coisas. Tem a metafísica, que é o conhecimento da essência das coisas, né, do ser enquanto ser. Tem a física, e tem os saberes práticos, como a ética e a política, que vão pensar e refletir sobre as nossas ações, os nossos comportamentos individualmente e em sociedade. E deu o horário aí. Na próxima hora a gente continua. Hasta la vista, babes. Não, você sabe que o Nerd ele criou aquele aplicativo. Eu não sabia disso também. Eu não sei, talvez seja mentira, mas vai saber.